Meus pés arrastam pelo carpete do corredor do prédio enquanto procuro as chaves no bolso. Depois de um turno duplo de 12 horas no Westfield de Grill, minhas costas doem, meu uniforme de chefe cheira a óleo de fritura e tudo o que eu quero é o silêncio do meu apartamento vazio. Mas risadas e o tilintar de copos chegam aos meus ouvidos antes mesmo de eu colocar a chave na fechadura. Congelo, chave suspensa. Tem alguém no meu apartamento. O clique do trinco soa, empurro a porta e ela se abre por completo. Meu estômago despenca. 6 estranhos estão espalhados pela minha sala, bebendo, rindo, música alta saindo da minha caixinha de som Bluetooth. Pela planta aberta, vejo minha cozinha, meu santuário completamente destruída. Daphne. A voz de Lilian corta o caos. Minha irmã mais nova vem saltitando até mim, taça de vinho quase transbordando. Você chegou cedo. Cedo? Já é quase meia-noite. Passo direto por ela sem dizer nada, atraída pelo que restou da minha cozinha organizada com tanto cuidado. Garrafas de vinho cobrem a bancada. Alguém usou minha faca santoku japonesa feita à mão para cortar limões direto no mármore, deixando marcas na lâmina. Minha frigideira de ferro, que temperei por 3 anos, está mergulhada em água com sabão. O que vocês fizeram? Minha voz sai como um sussurro. Estamos só nos divertindo, Daph. Lilian balança a mão, desdenhosa. Não seja tão tensa. É então que vejo. O caderno de receitas manuscritas da vovó Miller está aberto no balcão, páginas encharcadas e manchadas de vinho tinto. A tinta se espalhou pelas receitas passadas por 3 gerações, transformando-as em manchas sem forma. Toco as páginas molhadas com os dedos trêmulos. Isso não tem conserto. A lembrança vem sem ser chamada. 6 meses atrás, papai e mamãe aqui nesta cozinha, insistindo para que eu desse a eles uma chave reserva só para emergências. Eu hesitei, mas o olhar magoado deles me venceu. Somos família, Daphne, papai disse. Não confia na gente? 3 semanas depois, cheguei de um turno tarde da noite e encontrei Lilian dormindo no meu sofá, garrafas vazias na mesa de centro. Só tinha companhia, explicou, bocejando. Precisava de um lugar para ficar. Depois virou rotina, Lilian aparecendo sempre que eu trabalhava à noite. Meus ingredientes especiais: favas de baunilha importadas, fios de açafrão, balsâmico envelhecido sumindo sem reposição. Minha cozinha se tornando propriedade comunitária. No mês passado, confrontei meus pais depois de encontrar sinais de outra festa. Ainda dói lembrar da resposta do meu pai. Essa cozinha também pertence à família, Daphne. Não seja egoísta. Mamãe apenas assentiu. Lilian é sociável, querida. Você devia aprender com ela. Sempre a responsável. Sempre a que tinha que ceder. Sempre vendo Lilian se safar enquanto eu construía minha vida, tijolo por tijolo. Um estrondo me traz de volta ao presente. Alguém derrubou minhas medidas de cobre, que rolam pelo chão como moedas. Todo mundo fora. Minha voz corta o burburinho. Agora. Os estranhos me encaram, depois olham para Lilian, incertos. Mas ainda são 23 horas. Ela exclama, fingindo choque. Deus, você é um estraga-prazeres. Esta é a minha casa. Minhas mãos tremem, mas a voz permanece firme. Minha cozinha. Minhas coisas, que vocês destruíram. Ah, por favor, não está tão destruído assim. Fora. Repito. Os amigos de Lilian recolhem as coisas, resmungando, e passam por mim. Um deles tenta levar uma garrafa pela metade. Arranco da mão dele sem dizer nada. Você está exagerando. Lilian pega o celular. Vou ligar pro papai e pra mamãe. Por um instante, quase cedo. O velho hábito de me desculpar, de manter a paz, quase retorna. Mas então vejo minha faca de chefe no meio de uma poça pegajosa, o cabo trincado, a faca que o chefe Thomas me deu quando me formei na escola de culinária. A faca de um cozinheiro é sua voz na cozinha, ele dissera. Algo endurece dentro de mim. Vai em frente, liga. Ergo a faca arruinada contra a luz. Mas quando terminar, você também vai embora. Os olhos de Lilian se arregalam. Ela nunca me viu assim antes, a versão que não cede, que não inventa desculpas.
A estranha que finalmente enxerga através de uma vida inteira de manipulação. Você não pode me expulsar. Sou sua irmã. Quer apostar? Empurrei-a para fora e bati a porta com força. Você já teve aquele momento em que algo dentro de você simplesmente quebra? Quando percebe que foi aproveitado por tempo demais? O instante em que entende, de verdade, que as pessoas que deveriam te amar acima de tudo usam esse amor como arma contra você? Eu estava prestes a descobrir o que acontece quando você finalmente decide se impor. Uma semana depois do incidente, fui convidada para jantar na casa dos meus pais. Minha tia também estava lá, observando atentamente a situação. O cheiro de carne assada me atingiu assim que entrei na casa deles, típica de subúrbio. Jantar de domingo. Minha mãe prepara o mesmo prato em revezamento há 20 anos. Carne assada significa que ela quer alguma coisa. Daphne. Bem na hora. A voz do meu pai ecoou da sala de jantar, onde as taças de cristal já brilhavam cheias de vinho. Seu sorriso de vendedor de concessionária estava no rosto, aquele que aparece sempre que vai empurrar a garantia estendida a um cliente. Mamãe surgiu da cozinha, enxugando as mãos no avental florido. Até que enfim, querida. Lilian já está aqui há uma hora. Claro que estava. Lilian estava largada à mesa, rolando o feed no celular sem sequer levantar a cabeça. Oi, Dav murmurou, ainda deslizando o dedo pela tela. Sentei no meu lugar de sempre, a mesma cadeira desde os 12 anos, e notei a pasta grossa de papel pardo, colocada bem ao lado do copo de água do meu pai. Um alerta vermelho. Então começou ele, antes mesmo de eu abrir o guardanapo, estávamos conversando sobre uma oportunidade de negócio. Mamãe quase tremia de animação enquanto servia a carne assada. Richard, deixa ela comer primeiro. Não há momento melhor que agora, Eleanor. Ele se inclinou, apoiando os cotovelos na mesa. Daphne, você sabe como sempre quis trabalhar em um restaurante de verdade? Coloquei o garfo no prato. Eu já trabalho em um restaurante de verdade. Papai fez um gesto de desdém. Trabalho de linha não é o que quero dizer. Estamos falando de algo que você pode construir. Um legado. Lilian finalmente ergueu os olhos, com um sorriso estranho nos lábios. Papai empurrou a pasta na minha direção. Temos pesquisado opções para você registrar legalmente um pequeno restaurante. Para mim? Algo gelado se instalou no meu estômago. Para a família, corrigiu mamãe, sentando-se. Sua experiência culinária junto com a visão de negócios da Lilian. Papai sorriu, satisfeito. Exatamente. Você cuida da cozinha, e Lilian será gerente, o rosto do restaurante. Ela lida com clientes, marketing, toda a parte da frente. Eu nunca disse que. Você é boa em cozinhar, interrompeu papai. Mas gerenciar é a força da Lilian. Assim fica justo. Justo. A palavra caiu como um tapa. Abri a pasta e congelei. Dentro, listagens de imóveis impressas, rabiscadas com anotações do meu pai. Disponível imediatamente. Bom fluxo de pessoas. Condições de aluguel razoáveis. Vocês já estão vendo locais? Minha voz saiu baixa. A carne esfriava no prato, intocada. Só uma pesquisa preliminar, disse mamãe, quase casual. Nada definido ainda. Lilian desliza o celular pela mesa. Olha meu painel do Pinterest. Estou juntando ideias há meses. Na tela, um quadro chamado Nosso Restaurante, com centenas de pins. O mais antigo datava de 4 meses atrás. Meus dedos ficam dormentes enquanto deslizo pelas imagens de interiores de restaurante, designs de cardápio e uniformes de equipe, tudo escolhido sem uma única conversa comigo. Tem mais, diz papai, puxando outro papel da pasta. Já iniciamos o processo de solicitação do empréstimo. Só precisamos da sua assinatura, já que você é quem tem a formação culinária. Minha assinatura, meu crédito, minha responsabilidade se der errado. Mas não a minha visão. Contamos para todo mundo na igreja, acrescenta mamãe, enchendo as taças de vinho. A família inteira está animada com o restaurante das meninas. E quando exatamente vocês iam perguntar se eu queria isso? Minha voz sai mais baixa do que eu pretendia. As sobrancelhas de papai se erguem.
É assim que negócios de família funcionam, Daphne. Cada um tem seu papel. Você cozinha muito bem, e Lilian cuida da parte administrativa. Não quer que a gente volte a ser próximas? Pergunta Lilian, voz adocicada como mel. Como quando éramos crianças. Lembra de quando brincávamos de restaurante com o seu Easy Bake Oven? A lembrança me aperta o peito. O que ela não menciona é que sempre me fazia cozinhar enquanto ficava com o dinheiro de papel dos nossos clientes de pelúcia. Preciso de ar. Empurro a cadeira e saio para a varanda dos fundos. O ar fresco da noite é um alívio na minha pele quente. A porta de correr se abre atrás de mim. Não são os passos pesados de mamãe ou papai, mas o caminhar mais leve da tia Margarete, irmã da mamãe. Ela ficou quieta durante o jantar, mas parece ter vindo com outro propósito. Imaginei que isso poderia acontecer hoje, ela diz, parando ao meu lado no corrimão. Eles não falam de outra coisa há semanas. Então todo mundo sabia, menos eu? Pergunto. Tia Margarete suspira. Sempre fizeram isso com você. Usam seus talentos, mas colocam os holofotes na Lilian. Viro para ela, surpresa. Como assim? Sua mãe fez o mesmo comigo quando éramos jovens. Ela toca meu braço. Fui eu que desenhei todos os vestidos de formatura dela, mas ela dizia a todos que tinha costurado sozinha. O paralelo cai como um peso. Eu não sei o que fazer. Seu talento é só seu, Daphne. Não deixe que convençam você do contrário. Ela aperta minha mão. E, se precisar de um lugar para ficar por um tempo, meu quarto de hóspedes é seu. Um lugar para ficar? Porque eu. A porta de correr se abre novamente. Papai está ali, emoldurado pela luz da sala de jantar. Estamos esperando você para continuar nossa conversa, Daphne. De volta à mesa, os pratos já foram retirados. A solicitação do empréstimo repousa bem no meu lugar, uma caneta em cima. Sua mãe e eu assinamos como fiadores do seu contrato de aluguel, querida, diz papai, em tom casual, enquanto me sento. Não se esqueça disso. A ameaça nem sequer é velada. Mamãe acaricia minha mão. Sua rotina no restaurante permite que você cuide da cozinha enquanto Lilian participa das reuniões importantes com os clientes. Os investidores querem conhecer as irmãs Miller na semana que vem, acrescenta Lilian. Eu já confirmei. Olho ao redor da mesa, para aqueles rostos familiares agora revelados como estranhos. Planejaram meu futuro inteiro sem ao menos perguntar o que eu queria. O peso das expectativas deles me esmaga o peito. Eu preciso de um tempo para pensar nisso. Levanto-me, pegando minha bolsa. Não complique demais, Daphne, diz papai. É isso que as famílias fazem, apoiam umas às outras. Apoio. Como se esse plano elaborado para usar minhas habilidades culinárias em benefício da Lilian pudesse ser chamado de apoio. Do outro lado da mesa, tia Margarete encontra meu olhar. Seu leve aceno me dá firmeza. Famílias podem ser nosso maior suporte, ou nosso fardo mais pesado. Enquanto dirijo de volta para casa, com a solicitação de empréstimo intocada no banco de trás, me pergunto quantas outras pessoas já se sentaram à mesa da família e perceberam que o preço de pertencer era abrir mão dos próprios sonhos. 2 dias depois da emboscada, meu celular vibra pela 5ª vez naquela manhã. Papai, de novo. Deixo tocar até cair na caixa postal. Sei exatamente o que ele quer discutir, detalhes do restaurante. O plano é, claro, usar meu diploma de escola de culinária enquanto Lilian fica com os holofotes. Logo depois, chega uma mensagem: Daphne, sua mãe encontrou o ponto perfeito na Adams Avenue. Reunião com o corretor às 2. Esteja lá. Não era um pedido. Era uma ordem. Como se eu já tivesse aceitado todo esse esquema. As ligações continuam a manhã inteira. Mamãe me liga para falar de modificações nas receitas para ficarem mais comerciais, querida. Lilian manda mensagem sobre investidores que pretende levar ao meu apartamento amanhã sem pedir permissão. De novo. Estou picando cebolas para o jantar quando a senhora Henderson, da igreja, me telefona. Só queria te parabenizar pelo restaurante. Seu pai anunciou hoje de manhã no culto. Minha faca quase escorrega, por pouco não corta meu dedo. Ele anunciou.
Consigo perguntar. Ah, sim, querida. Disse que as meninas vão abrir um restaurante. A congregação inteira está empolgada. A Lilian até mostrou alguns logotipos no celular. Seu nome estava lá também. O mundo gira de lado. Agradeço automaticamente e desligo. Minhas mãos tremem tanto que sou obrigada a largar a faca. Eles estão criando uma realidade na qual nunca concordei em entrar. Erguendo muros ao meu redor, tijolo por tijolo, até que eu não tenha escolha a não ser me render. Mais tarde, naquela noite, o telefone toca com um número desconhecido. Quase ignoro, pensando que seria mais um amigo da família para me dar parabéns. Mas atendo. É a senhorita Daphne Miller? A voz de uma mulher, firme e profissional. Sim, sou eu. Aqui é Valerie Chambers, assistente executiva do chefe Thomas Anderson, do Imber. Recebemos seu currículo no mês passado. O chefe Anderson gostaria de entrevistá-la amanhã de manhã, se estiver disponível. Meu coração falha uma batida. Imber, o novo restaurante mais prestigiado do centro. Eu havia mandado o currículo por impulso, sem esperar resposta. Sim, claro, absolutamente sim. Na manhã seguinte, entro na cozinha do Imber. Tudo brilha em propósito. Nenhuma bagunça, nenhum caos. Apenas a precisão silenciosa de chefes profissionais se preparando para o serviço. Chefe Anderson é alto, sério, seus olhos não perdem nada enquanto prepara o meu prato de assinatura, vieiras grelhadas. Ele observa em silêncio até eu montar o prato, então prova uma única garfada. Sua expressão permanece neutra, mas algo muda em seu olhar. Seus perfis de sabor são extraordinários, Daphne. A validação soa estranha, quase desconfortável. Nenhuma comparação com Lilian. Sem menosprezo à minha carreira como a apenas cozinhar. Só reconhecimento do que eu sou capaz. Preciso de um chefe de cozinha, diz ele, apoiando-se no balcão. Alguém com suas habilidades técnicas e seu paladar. Controle criativo do cardápio. Seu nome em destaque. Salário e benefícios justos. Fico paralisada, incapaz de processar o que estou ouvindo. Mas deve haver chefes mais qualificados em San Diego. Já entrevistei 12. Nenhum entende equilíbrio como você. Ele desliza um contrato pela bancada. Leve o fim de semana para pensar. Quando volto para meu apartamento, encontro Lilian me esperando do lado de fora, com uma pasta grande debaixo do braço. Ela não espera convite, entra direto assim que destranco a porta. Finalmente. Estava te esperando há séculos. Ela espalha amostras de tecido na mesa de centro. Esses são para os banquetes. Estou pensando no veludo bordô, mas a mamãe prefere o cinza. Coloco as chaves na mesa com cuidado. Lilian, quando eu disse sim a qualquer coisa disso? Ela nem levanta os olhos. Temos reuniões com 3 bancos semana que vem para os empréstimos. O papai disse que sua pontuação de crédito vai ajudar nas condições. Lilian, chega. Minha voz sai com uma firmeza que nunca usei com ela. Eu não concordei em abrir um restaurante com você. Finalmente ela ergue os olhos, piscando em confusão genuína. Mas estamos planejando isso há meses. Você está planejando. Eu tenho evitado a conversa. Ela revira os olhos de forma dramática. Ah, por favor. Como se tivesse opções melhores. Vai ser cozinheira de linha para sempre? Essa é a sua chance de ser alguém. A verdade me atinge como água gelada. Eles nunca acreditaram no meu talento ou na minha ambição. Nunca me viram capaz de sucesso sem o carisma da Lilian ou as conexões de negócios do papai. Fiz entrevista hoje no Imber. Me ofereceram o cargo de chefe de cozinha. A risada dela é cortante. Claro. E eu vou abrir o show da Taylor Swift semana que vem. Mostro no celular o e-mail de chefe Anderson com os detalhes do salário. O rosto dela empalidece conforme lê. Mas, nosso restaurante. Mas seu restaurante, corrijo. Em cima das minhas credenciais. Com a minha responsabilidade se desse errado. Naquela noite, tia Margarete liga. Ouvi da sua mãe que você está sendo difícil com relação ao restaurante. Me preparo para mais pressão,
mas ela continua. Fez muito bem. Conheço um advogado de pequenas empresas que pode ajudar você a recusar formalmente qualquer envolvimento. Por minha conta. As comportas se abrem. Conto tudo, a exploração, as suposições, a proposta do chefe Anderson. Seu pai fez a mesma coisa com sua mãe, 30 anos atrás, revela ela. Usou a licença de enfermagem dela para abrir a primeira concessionária, sem lhe dar nenhuma autoridade real, história se repetindo. No dia seguinte, meu mentor da escola de culinária me liga. Ouvi dizer que você pode estar aceitando menos do que merece. Isso é verdade? Boatos correm rápido nas cozinhas profissionais. Quando explico a situação para meus colegas durante o Mise en Place, eles imediatamente se unem em minha defesa. O cozinheiro principal oferece o irmão para trocar minhas fechaduras. A confeiteira me convida a ficar na casa dela, caso as coisas piorem. Pela primeira vez, vejo uma família alternativa se formando ao meu redor. Uma que valoriza o que eu trago para a mesa, em vez do que podem tirar de mim. Naquela noite, sozinha na minha cozinha, eu cozinho. Não para os outros, não por aprovação, mas pelo puro prazer da química. Conforme os sabores se transformam, uma clareza toma conta de mim. Minha cozinha nunca foi só sobre comida. Era sobre controle em uma vida em que eu tinha tão pouco. O único espaço onde minhas decisões importavam. Na manhã seguinte, ligo para o chaveiro. À tarde, as novas chaves pesam firmes e poderosas na minha mão. Então disco o número do chefe Anderson. Gostaria de aceitar sua proposta. A certeza na minha voz surpreende até a mim mesma. Pela primeira vez, estou tomando uma decisão unicamente por mim. A semana passa no borrão, assino meu contrato, retiro discretamente alguns pertences da casa dos meus pais e, com a ajuda do advogado indicado pela tia Margarete, redijo uma declaração simples recusando qualquer envolvimento no negócio da família. Preparamos respostas para cada tática de manipulação que eles possam usar na reunião marcada para a terça-feira seguinte àquela em que esperam que eu oficialize meu acordo com o plano deles. Na segunda-feira, meu celular não para de vibrar com mensagens animadas. Do meu pai, orgulhoso de você, querida. Assinamos o contrato de locação hoje. Grande anúncio amanhã. Da minha mãe, um correio de voz falando sobre a lista de convidados para a abertura suave. De Lilian, uma mensagem em grupo para os amigos dela, minha irmã e eu finalmente realizando nosso sonho. Coloco o contrato assinado do Ember com cuidado na minha bolsa. O peso do papel parece uma armadura. No espelho do corredor, vejo um reflexo que mal reconheço, alguém com uma força silenciosa nos olhos, pegando as chaves do carro e saindo para a casa dos pais. Às vezes, a coisa mais difícil e a mais certa são a mesma. Você já precisou tomar uma decisão sabendo que decepcionaria sua família, mas que era necessária para o seu próprio bem-estar? Na reunião de terça-feira, os papéis de incorporação estão no centro da mesa de carvalho da sala de jantar, como uma armadilha prestes a disparar. Ao meu redor, conversas animadas ecoam pelas paredes que testemunharam 35 anos de manipulação da família Miller. Meu pai sorriu orgulhoso. Minha mãe entrelaça as mãos em puro deleite. Lilian joga os cabelos para trás, aceitando parabéns por um restaurante que não conquistou. O empreiteiro disse que podemos começar a reforma na próxima semana, anuncia meu pai, batendo a palma na planta que nunca me mostraram. As amigas da sua mãe na igreja já estão reservando o salão privativo para os encontros. Permaneço imóvel, mãos dobradas no colo, apenas observando enquanto orquestro o meu futuro sem minha voz. O designer gráfico, um colega de faculdade da Lilian, abre o laptop. Aqui está o logo final. Gira a tela em minha direção. O nome de Lilian domina em uma elegante caligrafia. Abaixo, em letras quase minúsculas, cozinha por Daphne. O silêncio cai. Todos me olham, esperando lágrimas de gratidão. Só falta sua assinatura, querida, diz meu pai, deslizando os papéis de incorporação na minha direção, a caneta Montblanc estendida como um cetro. Assim poderemos celebrar de verdade. Olho para a caneta, depois para cada rosto expectante. Não vou fazer parte disso. Minha voz sai firme, apesar da adrenalina queimando em minhas veias. Já aceitei um cargo de chefe de cozinha no Ember, na semana passada. O silêncio que se segue soa como um momento logo após um vidro estilhaçar.
Isso é só uma fase, meu pai se recupera primeiro, descartando minha carreira como sempre fez. Ser chefe no restaurante de outra pessoa não se compara a ter o seu próprio. Os olhos da minha mãe se enchem de lágrimas instantaneamente. Depois de tudo que fizemos por você? Ela leva um lenço ao rosto, uma encenação que conheço bem. Lilian se levanta tão rápido que a cadeira arrasta pelo chão. Você só está com ciúmes porque não foi sua ideia. Sua voz sobe a cada palavra. Já investimos tanto. Você não pode desistir agora. Meu pai puxa o celular. Vou ligar para o tio Robert. Ele precisa saber como você está abandonando o sonho da sua irmã na última hora. Ele disca com indignação teatral. No meu bolso, meu celular vibra. Espio a tela, um post vago da Lilian já acumulando comentários de apoio. Família pode partir seu coração quando você menos espera. O ataque coordenado se desenrola exatamente como previsto. A voz do meu pai sobe, contando minha traição para a família estendida. Minha mãe vai até a cozinha, certamente enviando mensagens às amigas da igreja sobre a filha egoísta. O peso familiar da vergonha se aproxima, mas, desta vez, não me esmaga. A porta da frente se abre, e tia Margarete entra sem bater. Imaginei que você fosse precisar de reforço, diz ela, apertando meu ombro antes de se dirigir ao cômodo inteiro. Algum de vocês provou a comida da Daphne recentemente? Ela é brilhante. Meu celular vibra de novo. Uma mensagem de chefe Anderson. A equipe está animada para ter você a bordo na segunda-feira. A mensagem de chefe Anderson aparece na tela, logo acima das notificações dos meus colegas de faculdade de gastronomia comentando minha atualização no LinkedIn sobre o novo cargo. Já assinei um contrato, explico calmamente, tirando o documento da bolsa. O que significa que não posso, legalmente, assumir outro compromisso comercial que crie conflito de interesse. O rosto do meu pai fica vermelho. Mas o contrato de locação está no meu nome? Concluo por ele. Assim como a solicitação do empréstimo. Assim como todos os compromissos que vocês assumiram sem o meu consentimento. Lilian dá um passo à frente, o rímel borrado sob os olhos. O que eu devo fazer agora? Recolho minhas coisas com calma. Esse não é um problema que eu precise resolver. Mas você sempre foi a responsável, aquela em quem podíamos confiar, minha mãe solta, e logo abaixa os olhos. Meu pai passa a mão pelo cabelo ralo, a voz tensa. Lilian não tem condições de lidar com isso sozinha. Preciso do seu nome para conseguir os empréstimos. A voz da minha irmã se quebra, revelando finalmente a verdade. Eu nunca fui parceira, fui só avalista. Não era chefe, era garantia. A clareza me invade como um estalo. Eles nunca quiseram o meu talento nem a minha visão, apenas minha assinatura e meu trabalho. Passei a vida inteira sendo responsável pelos sonhos da Lilian, deixando os meus de lado. Ergo-me da cadeira. Isso acaba hoje. A tia Margarete envolve meu ombro enquanto caminhamos até a porta. Você não pode simplesmente abandonar a família. Meu pai grita atrás de mim, a voz menor do que nunca. Olho para trás uma última vez. Não estou abandonando a família. Estou caminhando em direção ao respeito próprio. Lá fora, o ar da noite parece limpo contra meu rosto. Minhas mãos deveriam estar tremendo, mas permanecem firmes. Enquanto chegamos ao carro, tia Margarete lança um olhar de lado. Esse momento em que você finalmente se impõe pode ser assustador e libertador. Valeu a pena? Olho para a casa onde passei décadas me diminuindo para caber nas expectativas deles. Pela janela, ainda os vejo sentados à mesa, os papéis abandonados diante deles. Cada segundo respondo, e sinto cada palavra como verdade. O interfone toca às 7 em ponto no domingo à noite. Eu já os esperava. Pelo olho mágico, vejo meu pai rígido no corredor, minha mãe alisando nervosamente o cardigã. Atrás deles, Lilian enxuga os olhos vermelhos com um lenço. A surpresa é a presença da vovó Miller, apoiada na bengala, com expressão confusa. Uma emboscada calculada. Trazer a avó era a bomba nuclear. Abro a porta com o rosto cuidadosamente neutro. Isso é inesperado. Precisamos conversar sobre o que você está fazendo com esta família, diz meu pai, já com o tom meloso de vendedor de carros.
Sua avó insistiu em vir quando soube do quanto a Lilian estava abalada. A vovó segura minha mão. Eu não entendo o que está acontecendo, Daphne. Está todo mundo tão magoado. Entrem, por favor. Dou espaço para que passem. Meu apartamento parece diferente agora, reorganizado, reivindicado. Câmeras discretas nos cantos, fechaduras novas brilhando na porta. Minha mãe percebe de imediato. Você trocou as fechaduras? Troquei. Guiou a vovó até a poltrona mais confortável. Preparei algo para vocês. Sentem-se, por favor. No balcão da cozinha, um conjunto de pratos pequenos, 5 criações distintas, arrumadas com precisão profissional. Cada um representa um componente do menu degustação que desenvolvi para minha posição como chefe. O que é tudo isso? Meu pai resmunga, acenando com desdém para a comida. Meu trabalho. Por favor, provem. Lilian continua de pé, braços cruzados. Não viemos aqui para comer, Daphne. Viemos porque você arruinou tudo pelo que eu trabalhei. A voz da Lilian se quebra no momento certo. Os investidores desistiram quando souberam que você não estaria envolvida. Meu pai dá um passo à frente. Sua mãe e eu assinamos como fiadores no seu contrato de locação. Lembre-se disso. A ameaça paira no ar entre nós. Sentem-se, repito, puxando os bancos. Ou vão embora. Essas são suas opções. Algo no meu tom, talvez a completa ausência de desculpas, os faz hesitar. Trocam olhares antes de se acomodarem lentamente em volta da minha ilha de cozinha. Me movo pelo espaço com eficiência treinada, finalizando os toques em cada prato. O ambiente parece diferente agora, sagrado. Meu. Sirvo cada um, descrevendo os componentes com distanciamento profissional. Vieiras seladas na manteiga de sálvia. Risoto de cogumelos selvagens com óleo de trufas. Costela bovina ao vinho tinto. A vovó Miller prova uma vieira. Seus olhos se arregalam e depois se fecham em apreciação. Isso está extraordinário, Daphne. Minha mãe belisca a comida. Está muito bom, querida, mas precisamos discutir. Ainda não terminei. Pego uma pasta do balcão e a abro entre nós. Tenho reunido provas contra vocês há algum tempo. Imagens das câmeras de segurança dos últimos 3 meses. 27 entradas não autorizadas no meu apartamento enquanto eu estava no trabalho. Deslizo as fotos impressas sobre o balcão, festas da Lilian, cozinha destruída, meus pertences danificados. Meu pai empurra as provas de lado. Família não precisa de permissão. Mensagens de texto. Coloco o celular sobre a mesa, rolando as conversas de Lilian com as amigas. Usando o AP chique da minha irmã de novo hoje. Ela só chega de madrugada. O rosto deles muda conforme prossigo, pedidos de empréstimo com assinaturas forjadas. A minha assinatura. Isso é fraude, pai. Acrescento declarações do síndico sobre reclamações de barulho durante minha ausência. O silêncio domina a cozinha, quebrado apenas pelos sons de prazer da vovó ao comer. Vocês nunca me viram como uma pessoa com sonhos. Minha voz permanece firme. Apenas uma ferramenta útil para as ambições da Lilian. Uma assinatura. Mão de obra gratuita. Uma cozinha de conveniência. Retiro a chave da casa do chaveiro e a coloco sobre o balcão. Chega de emergências. Chega de visitas sem aviso. Meus limites não são negociáveis daqui em diante. Respeitem ou não façam parte da minha vida. Meu pai fica atônito, talvez pela primeira vez na vida. Minha mãe me encara como se visse uma estranha. Você sempre foi a favorita de qualquer jeito. Lilian explode de repente, o rímel escorrendo pelas bochechas. Sempre se orgulharam da sua comida, enquanto eu não encontrava o meu caminho. Isso não é verdade, Lilian, começa minha mãe, mas a voz da vovó corta o ar. Já passou da hora de alguém dizer a verdade. Ela pousa o garfo com um cleans firme. Richard, Eleanor, vocês exploraram essa menina descaradamente por anos. Eu vi tudo acontecer. Meus pais trocam olhares aflitos. Isso não estava no roteiro deles. É melhor irmos, murmura meu pai, levantando-se de repente.
Minha mãe o segue, puxando Lilian pelo braço. Eu vou ficar, anuncia a vovó. Daphne e eu temos muito para conversar. Eles saem em desordem, a porta se fechando atrás. O ar do apartamento parece mais leve, como se a pressão tivesse se dissipado. A vovó segura minha mão. Seu avô estaria tão orgulhoso. Ele também nunca deixou ninguém desmerecer o trabalho dele. Do fundo da bolsa, ela retira algo embrulhado em panos, uma faca de chefe com cabo de madeira gasto brilha sob a luz da cozinha. Era a favorita dele. Guardei esperando o momento certo. Esperando a Miller certa. A faca repousa perfeitamente equilibrada em minhas mãos, ainda afiada depois de décadas. Uma ferramenta digna, entregue a quem a honrará. Obrigada, sussurro, passando o dedo pelo dorso da lâmina. Padrões familiares podem ser quebrados com coragem, diz a vovó, erguendo o copo em brinde. E às vezes, o maior ato de amor é estabelecer limites que todos precisam respeitar. 6 meses depois, deslizo uma assadeira de costeletas de cordeiro crostadas de sálvia no forno. 2 horas para o serviço começar no Andersons, e a cozinha já pulsa com precisão. Meu sous-chefe finaliza a redução no tempo exato. Meus padrões elevaram essa cozinha, e a equipe corresponde. Chefe Miller, o jornalista da San Diego Cuisine voltou, anuncia Marcos, secando as mãos no avental. Disse que seu menu de outono merece outra matéria. 4 meses como chefe executiva, e já sou reconhecida. Não como a filha de Richard Miller ou a irmã da Lilian, mas porque minha comida fala por si. Clientes pedem especificamente um especial da Chef Miller, e minha equipe executa minha visão sem questionar. A satisfação tranquila não se parece em nada com a aprovação que um dia implorei da minha família. 6 meses após me impor, estou em outra cozinha ensinando uma turma noturna na escola de culinária onde me formei. Uma aluna luta com a emoção que um dia me fez chorar sob o olhar impaciente do meu pai. Sem pressa digo, mostrando o movimento suave do punho. Correr só quebra o molho. Assistir à vitória dela onde eu fracassei acende algo em mim. Quebrei mais que um padrão familiar. Criei espaço para que outros aprendam sem vergonha. Essa realização me aquece mais do que qualquer elogio da minha família. Os jantares de domingo ainda acontecem, mas nos meus termos. Semana passada, meu pai chegou a sentir quando mencionei o prêmio local de gastronomia. Vi no jornal, disse, com algo parecido a respeito na voz pela primeira vez. Minha mãe me surpreendeu perguntando sobre minhas técnicas, sem mencionar como a Lilian poderia melhorá-las. Pequenos passos, mas progresso. Você mostrou a eles quem realmente é, sussurrou tia Margarete antes de sair. Essa é a batalha mais difícil de todas. A mensagem da Lilian chega numa terça-feira de manhã. Eu errei em te usar. Quero recomeçar. Nos encontramos em uma cafeteria no centro, sem nossos pais preenchendo o espaço. Suas mãos amassam o guardanapo. Passei a vida inteira me apoiando em você, ela admite, finalmente me olhando nos olhos. Era mais fácil do que achar meu próprio caminho. Ela me mostra a carta de aceitação em um curso de gestão de hospitalidade e fala da vaga de gerente júnior em um pequeno bistrô. É um cargo inicial, mas é meu desespero. Semanas depois, a reunião no meu apartamento não lembra em nada a invasão que deu início a tudo. Colegas conversam animadamente com a tia Margarete, enquanto minha avó prova cada aperitivo com apreciação atenta. Quando Lilian chega, traz crochinis caseiros meio tortos, mas feitos com esforço. A textura está quase certa, digo, mostrando como ajustar a espessura do pão. A mesma cozinha, mas com uma energia completamente diferente. Meus pais agora ligam antes de visitar uma pequena vitória que parece imensa. Lilian pede conselhos em vez de presumir direitos. Cozinhar no meu espaço recuperado me traz uma paz que eu jamais tinha sentido. Às vezes, é preciso lutar pelo seu espaço para que outros encontrem o deles, digo a uma jovem cozinheira de linha que enfrenta a pressão parecida da família. Minha história vira a permissão dela para estabelecer limites. No papel, começam a tomar forma os planos do meu próprio restaurante, desta vez, realmente meu. Lilian me apoia de verdade, sem tentar se apropriar. Encontramos caminhos separados, ligados agora por respeito renovado. Mais tarde naquela noite, testo uma nova receita. Meus movimentos são firmes na cozinha que quase me custou tudo. A faca da vovó brilha sob a luz pendente, símbolo de uma herança verdadeira.
Meu celular acende com a mensagem da Lilia. Consegui a promoção. Obrigada por me mostrar como andar com minhas próprias pernas. Sorriu, percebendo a verdade. A receita para curar uma família exige o ingrediente mais difícil de todos, a verdade. Mas, uma vez acrescentado, todo o resto se encaixa perfeitamente.